curso. Foi uma proposta que a gente já tinha sido feita originalmente para acontecer presencialmente na Semana de História desse último semestre, e infelizmente a gente não pôde realizá-lo naquele momento, né? Mas por outro lado foi muito bom que a gente teve condições de reofertar esse mini curso nesse momento em que a gente prepara para dar início a um novo semestre letivo na universidade, né? Então, queria agradecer muito a oportunidade aí ao departamento, tá? Eu quero dizer para vocês que é o seguinte, nós vamos nos encontrar, como eu escrevi para vocês no e-mail, nós vamos nos encontrar hoje e amanhã nesse mesmo link e nesse mesmo horário, né, a partir das 14 horas até as 16 horas, para trabalhar o minicurso que eu intitulei como Coleção Linhares, 1895 a 1954, a imprensa escrita belo-horizontina como fonte ou objeto de pesquisa. Me parece que a professora Jacira vai gerar uma lista de presença, né, professora? Para a gente controlar a frequência das pessoas, não é isso, professora? Isso, já estou aqui aguardando um número maior de participantes para gerar a lista e Joia. avisar o grupo, Marcos, que está sendo gravado, viu, o mini curso de acordo com o que você solicitou, mas eu gosto de Ótimo, avisar as pessoas para tá certo. deixar ciente. Tá bom, obrigado, professora. Então, a ideia nossa, bom, não só minha, mas das outras pessoas que ofertarão esse mini curso de férias, é que nós gravássemos o mini curso para depois hospedá-lo lá no canal do curso de História no YouTube, né? Evidentemente, quem vai assistir por lá não vai ser certificado, como vocês serão, mas, enfim, nós teremos esse registro para quem tiver interesse de acompanhar, que talvez porventura não pôde participar desses encontros presenciais que nós teremos hoje e amanhã, tá bom? Eu queria dizer para vocês que, bom, eu vou fazer uma exposição para vocês, né, de um PowerPoint que eu preparei, e aí eu queria pedir para, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, quiserem fazer algum tipo de intervenção, comentário, vocês podem fazer aí pelo chat. Eu vou tentar ficar bem atento a, 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 quando acusar aqui os comentários, para ver se eu consigo lê-los e comentar, mas também se alguém quiser falar, né, porque às vezes tem mais facilidade para fazer algum tipo de comentário ou pergunta de forma oral, fiquem à vontade também, vocês podem abrir o microfone e me interromper quando desejarem, tá bom? Então, eu vou pedir licença a vocês para já compartilhar aqui a tela da apresentação que eu preparei. Marcos, Oi, professora. tem a possibilidade também do uso da mão, a tela embaixo, assim, tem Sim, uma barra sim. aí, a pessoa pode se inscrever pela mãozinha também. Ótimo, então tá. Fica essa alternativa. Eu vou ficar atento, mas se alguém perceber que eu às vezes deixei passar aí algum tipo de comentário ou pergunta, às vezes vocês marcam a mãozinha aí que eu vou tentar ficar atento. A tela está exibida aí para vocês, não tá? Tá certinho? Tá aparecendo? A Vanessa tá. Qualquer intercorrência, vocês podem registrar aí também. Bom, eu deixei para vocês aí o meu e-mail também de contato, né? Aqui embaixo do meu nome. Vocês ficam à vontade para me escrever. Enfim, eu posso depois, se for de interesse, eu posso compartilhar essa minha apresentação sem problema algum. Então, podem me escrever que eu retorno para vocês com essa apresentação, tá bom? Essa apresentação que eu fiz aqui hoje é uma parte do nosso mini curso. João ainda não conseguiu ver lá, né? Não sei, João, você tem que ativar alguma coisa. Eu acho que aparece automaticamente. Não sei, na verdade. Apareceu aí, João?
Então, me parece... o PowerPoint está aparecendo. Então, tá. Então, vou seguir aqui o caminho, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, a ideia é que nosso mini curso ele aconteça em 2 dias e que eu separei para organizar aqui o nosso percurso, eu separei ele em 2 partes, tá? Uma primeira parte em que eu vou pensar a própria coleção como um objeto de pesquisa. E num segundo momento, em que eu vou pensar a coleção como fonte de pesquisa. Eu formulei um plano desse mini curso anteriormente, né, me parece que tem alguém com o microfone ligado. Então, como eu estava dizendo, eu tinha formulado inicialmente esse mini curso para a semana de história, e eu tive que fazer uma pequena adaptação. Então, o plano de ensino, o plano de mini curso que vocês provavelmente receberam quando vocês fizeram a inscrição de vocês, ele vai ter uma ligeira modificação em virtude do acesso à coleção Linhares, porque eu tinha pensado originalmente da gente ter uma etapa ou uma parte, né, um dos eixos aí, de atividade prática, em que a gente pudesse visitar a coleção, alguns títulos da coleção, e isso, infelizmente, não vai ser possível. Vou até explicar para vocês um pouco mais à frente, mas pensando nisso, eu dei uma reformulada. E, assim, a essência do mini curso permanece a mesma, a ideia é tentar um pouco pensar a imprensa como a fonte e ou objeto de estudo, e eu vou tentar um pouco passar por isso, mas como nós não teremos uma parte prática, que era o que eu tinha previsto inicialmente lá para a Semana de História, eu fiz uma primeira parte um pouco mais extensa, ela já estava prevista no mini curso, mas eu dei uma estendida um pouquinho nela, para a gente pensar a própria coleção como um objeto de estudo, né? Então, vão ser basicamente essas 2 partes que nós veremos ao longo do mini curso. Hoje nós ficaremos especificamente nessa primeira parte, a coleção como objeto, em que a gente vai pensar um pouco o que significa a coleção e a própria prática de colecionar ao longo da história, e um pouco como que, do ponto de vista teórico, a gente pode pensar essas coleções. Tem uma pessoa que parece que não está conseguindo visualizar. Ronaldo. Ronaldo, pois é, Ronaldo, eu também estou usando o Chrome. Eu tinha tentado o Firefox mais cedo como teste e não consegui. O Chrome, para mim, está funcionando bem. Pode ser algum problema da sua internet, não sei, né? Eu vou seguir, mas qualquer coisa eu tento compartilhar novamente, fechar e compartilhar novamente, se for mais de uma pessoa com esse problema. Mas como eu vinha dizendo, nessa primeira parte, então, primeiro eu vou pensar, junto com vocês aqui, o significado de coleção, de colecionismo, tentar mobilizar alguns referenciais teóricos que definem essas 2 categorias, essas 2 práticas, essas 2 atividades humanas, para depois a gente ir para a nossa coleção, o objeto aqui do nosso minicurso, que é a coleção Linhares. E aí, passando primeiro por uma breve biografia de quem foi o colecionador Joaquim Nabuco Linhares, para em seguida a gente pensar no trabalho que ele teve de fazer essa coleção que a gente vai trabalhar aqui nesse minicurso. E amanhã a gente vai pensar essa coleção como uma fonte de pesquisa, fazendo um breve passeio pela história da imprensa a partir da coleção, e aí pensando nesse sentido a imprensa como fonte de pesquisa. Eu gostaria também depois de dar um outro passo para a gente pensar alguns veículos, alguns títulos dessa coleção como objeto de pesquisa. Bom, basicamente é isso. No final do nosso encontro hoje, eu vou fazer uma outra proposta aqui para vocês, porque como nós estamos sem acesso à coleção
Linhares, por enquanto, né? Eu vou fazer uma outra proposta para a gente tentar fazer algum tipo de prática, nem que seja curta, mas que eu acho que pode ser interessante, tá bom? Antes de começar assim, a nossa primeira parte de hoje, né, que é a coleção como objeto, eu acho pertinente, e aí só um comentário mais geral também, antes da gente começar, dizer o seguinte, que a gente recebeu as inscrições, as titulações, eu sei que nós temos diferentes estágios de formação, aliás, nós temos formações também que vão além da história, né? Temos pessoas de outras áreas de conhecimento, e aí, nesse sentido, eu vou tentar esmiuçar bem algumas questões aqui, e isso, por vezes, pode, às vezes, ser repetitivo para algumas pessoas, mas que eu penso que seja fundamental para a gente ter um certo equilíbrio aqui no nosso minicurso, tá? Então, eu peço um pouco de paciência, talvez, para quem já conheça a coleção, nem que seja de forma muito superficial, mas alguns pontinhos, ou que conhece um pouco o método histórico, algumas coisinhas eu vou tentar recuperar para a gente conseguir fazer esse nivelamento, tá bom? Principalmente pensando que, bom, nós tivemos uma inscrição maciça, né? Até agradecê-los por isso. E aí, bom, nessa perspectiva de tentar fazer esse nivelamento, a primeira questão que eu acho importante a gente pensar, que está logo no subtítulo, né, desse mini curso, é a diferença entre objeto e fonte de pesquisa. Que para a história é uma definição, é uma distinção fundamental de ser feita, porque isso dita o que você vai fazer na sua pesquisa, né? Então, em linhas gerais, bom, a gente acha alguns manuaizinhos que definem isso. Nós temos um livro da editora Contexto, organizado pela Carla Bassanese Pinsky, chamado Fontes Históricas, talvez seja um dos mais básicos que tenha feito isso, mas mais recentemente o professor José da Assunção Barros também publicou alguns livrinhos sobre metodologia histórica e apresenta essa distinção entre objeto e fonte, mas em linhas gerais, essa distinção ela pode ser feita a partir da seguinte questão. Essa aula que eu estou dando aqui hoje, ela pode ser apropriada, vou dar um exemplo, né? Essa aula aqui hoje, esse mini curso, ele pode ser apropriado por vocês como objeto ou como fonte de pesquisa. O que isso significa? Bom, se vocês decidirem adotar a minha fala hoje como um objeto de pesquisa, o que vocês vão estudar é o meu discurso, né? É a minha trajetória, é aonde eu me insiro, da onde eu falo, quem eu sou, né? Os meus referenciais, ou seja, vocês vão destrinchar essa aula de hoje, né? Por outro lado, se vocês forem usar a minha fala, a minha aula, como uma fonte, vocês, na verdade, vão usar da minha aula como subsídio para construir novas narrativas. Ou seja, quando a gente define alguma coisa como objeto de pesquisa, aquilo é propriamente o seu interesse de pesquisa. Então, quando eu digo lá no início, né, vou voltar aqui na lâmina anterior, que eu vou ter uma parte que é a coleção como objeto de pesquisa, isso significa que eu vou pegar a própria prática do Joaquim Nabuco Linhares e o resultado, o produto final dessa prática como uma questão de discussão, como um problema de pesquisa. Ou seja, eu quero saber o que foi essa prática do Joaquim Nabuco Linhares de juntar periódicos, revistas, panfletos, e tentar entender as razões que o Joaquim Nabuco Linhares cultivava, um pouco a visão de mundo dele e o que isso vai traduzir como resultado final nesse produto que é chamado de coleção Linhares, né? Então, isso é pensar a coleção como um objeto, tá? Eu vou me ater aqui primeiro a essa questão da coleção, e aí na aula seguinte nós vamos pensar a imprensa, eu vou dar exemplos relacionados à imprensa. Mas, bom, pensando então a coleção como objeto, a própria coleção vai ser motivo de um olhar mais atento da parte de quem vai estudar, tá certo? Já
pensando a coleção como fonte, eu vou usar do que a coleção me proporciona, ou seja, os títulos, os periódicos que essa coleção tem, para escrever uma outra história. Né? Para eu escrever, por exemplo, sobre moda em Belo Horizonte na primeira metade do século XX, ou para escrever sobre a política municipal durante um período específico da primeira metade do século XX. Ou seja, quando a coleção ou alguma outra coisa se torna fonte, não objeto, o que importa não é tanto a discursividade daquela matéria, daquele produto, mas sim o que ela pode me fornecer para eu construir uma nova história, né? Para eu construir a minha própria narrativa a respeito de outras questões, tá certo? Então, essa é uma definição fundamental para a gente pensar, além da distinção básica aqui do nosso minicurso, para a gente pensar principalmente a segunda parte do minicurso, em que nós adotaríamos a própria imprensa, ora como fonte, ora como objeto. Leonan está me perguntando se seria, então, um referencial. Seria um ponto de vista, tá, Leonan? Exatamente, se a gente pensar como fonte, sim, é um referencial. Ou seja, ela vai me permitir falar de questões que não são propriamente aquela que o produto em si me apresenta, né? É exatamente isso. Então, o jornal, ou a revista, o panfleto, vai me servir como uma fonte de informação, uma referência para eu escrever uma narrativa sobre uma outra questão que não necessariamente seja a coleção ou a imprensa em si, tá? Então, hoje nós vamos pensar a coleção como objeto, tá? E aí, nesse sentido, eu acho que a primeira questão que aqui nos coloca é definir o que é coleção e o que é colecionismo, não é mesmo? Porque, afinal de contas, se a gente vai colocar a coleção como o centro das nossas conversas aqui nesse primeiro dia, primeira coisa que a gente precisa entender é o que é colecionar, por que as pessoas fazem isso, e quais são as características, um pouco as particularidades, as motivações, os interesses sobre a prática do colecionismo, tá certo? Bom, e aí como que eu vou fazer isso aqui para vocês? Eu vou dar 2 referenciais, eu poderia explorar outros, mas basicamente eu vou trabalhar com 2 referenciais centrais aqui. Tá legal a fonte, gente? Tá dando para ler o tamanho do texto aí da apresentação? Qualquer coisa vocês me dão um grito, a Leide. Então, beleza. Obrigado, gente. Então, talvez um dos principais referenciais sobre coleção, colecionismo e colecionador seja esse intelectual alemão extremamente eclético, versátil, que foi Walter Benjamin, né? Esse texto em especial que eu referencio aqui para vocês, que é o Colecionador, ele é o texto H, ou seja, uma espécie de capítulo desse livro, desculpem, que foi publicado pela Imprensa Oficial de São Paulo, em parceria com a Fundep, da UFMG, que recebeu o título de Passagens. Tá? Por que Passagens? Aí nós temos 2 possíveis explicações do porquê que esse livro recebe o nome de Passagens. Primeiro, porque ele trabalha com uma série de fenômenos urbanos que, em alguma medida, deram origem à modernidade, né? Ali no século XIX, que seria uma espécie de rito de passagem de um pensamento, um imaginário ainda medievalista para um imaginário já modernista. Então, nesse sentido, as passagens seriam passagens, inclusive, temporais, culturais, de práticas, tá certo? Então, essa é uma possível interpretação do título do livro, do Walter Benjamin, mas nós temos uma outra possibilidade que costuma ser mais usada para explicar o nome desse livro, que é o fato desse livro ser um livro inacabado, ou seja, o Benjamin, ele escreve uma série de trechos, de fragmentos, de excertos, ou, em outras palavras, de passagens, sobre o que ele entendia ser esses fenômenos urbanos
que deram a base da modernidade, tá? O princípio da modernidade. Então, nesse sentido, nós vamos ter, especialmente nessa primeira parte, que os textos são ordenados por letras, né? Vai da letra A até... Bom, não vou saber de cor, mas esse texto, o colecionador, já está bem para o final do livro. Ele vai trabalhar com uma série de fenômenos urbanos que ele considera esse start, né, da modernidade, pensando especialmente a questão da materialidade, né? Por isso que, normalmente, esse livro é chamado de Ensaio Inacabado de Filosofia Material do século XIX. Então, o que nós temos aí nesse livro? Bom, nós temos ensaios, passagens, trechos sobre a vida urbana, especialmente nas ruas, nas lojas, alguns panoramas, exposições artísticas e culturais, a iluminação artificial das cidades, a moda, reclames, ou seja, propagandas, a prostituição urbana, especialmente em Paris, o comportamento do flaner, ou seja, aquela figura que gosta de ir para a rua para observar e ser observado, o jogador, né, especialmente o jogador que joga jogo de azar, um pouco sobre o tédio nos centros urbanos, também, que é um barato esse texto, e dentre esses textos, um texto sobre o colecionador, tá? É um texto que às vezes a gente estranha de ler, porque ele não tem propriamente uma linearidade, nem mesmo dentro dos seus próprios capítulos. Então, vocês vão ver, por exemplo, que nesse texto, o colecionador, inclusive, só para dizer para vocês, vocês encontram, tá, esse livro digitalizado em tempos de bibliotecas fechadas, né? Esse livro, vocês encontram ele digitalizado, vocês também podem me escrever e a gente pode trocar essas referências. Mas o que eu estava dizendo é que vocês podem estranhar, como eu também estranhei da primeira vez que tive contato com esse livro, a própria construção textual, porque nós não temos capítulos, na maior parte dos textos, nós não temos capítulos concluídos. Né? Isso significa que o texto não tem uma apresentação, não tem uma problematização, não tem um desenvolvimento e não tem uma conclusão muito clara. São fragmentos de ideias que ele gostaria de ter produzido sobre esses diferentes fenômenos, dentre eles o do colecionador e do colecionismo. Ainda assim, né, mesmo sendo uma série de fragmentos, ensaios, né, perspectiva ensaística, né, isso é importante também dizer, excessivamente empiricista, desculpem, né, ele tem pouca preocupação de teorizar sobre esses fenômenos, né, mas sim de descrevê-las em demasia, né? A ideia dele é que a essência estava nas próprias coisas, a ideia do Benjamin era um pouco essa. Nesse sentido, mesmo sendo um texto de ensaio, de fragmentos, ele se torna um texto altamente referencial para discutir boa parte desses fenômenos urbanos que eu mencionei para vocês, dentre eles do colecionador. E olha que o texto do colecionador é um texto de pouco mais de 9 páginas, tá? Vale muito a pena a leitura, super indico a vocês. E aí, como uma leitura subsidiária, complementar, o Matheus está dizendo que ele deixa vários gatilhos, sem dúvida nenhuma. Abre uma série de frentes de pesquisa, né, Matheus? Esse livro é um barato. E aí, como leitura subsidiária, eu indico a vocês um artigo do professor da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, chamado Epistemologias Históricas do Colecionismo. É um artigo publicado em 2005 na revista Episteme, lá da própria Federal do Rio Grande do Sul, que é uma revista interdisciplinar dos estudos literários, da comunicação social e da história, ou seja, está no campo das ciências humanas e das ciências sociais aplicadas, que faz uma discussão da interface entre a prática de colecionar e a prática de se comunicar. Tá? Então, isso é só para vocês terem uma primeira aproximação de referencial teórico. Rafael Duarte está pedindo
o link do artigo. Vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Vou fazer uma pastinha no Drive. Como eu tenho o e-mail de todos vocês, eu compartilho depois desse primeiro encontro nosso, eu compartilho as referências desse Drive com vocês, tá? Que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, vamos lá, né? Vamos começar a definir, então, o que é coleção, colecionismo. E aí, para começar essa conversa, vamos pensar um pouco a etimologia do termo, né? Das palavras, né? O que significa colecionar, o que significa coleção, né? O que significa colecionador, tá certo? E aí, o que é mais interessante é o seguinte, se a gente vai nessas referências teóricas, nós vamos ver que a coleção, o colecionismo, como uma derivação da própria coleta, né, ou seja, de colher, coletar, recolher, pode ser considerado um dos fundamentos culturais de mais profundo enraizamento nas sociedades humanas. Tá? Aliás, a gente pode dizer, inclusive, que o colecionismo, as coleções, seriam uma das duas condições de vida comunitária. Tá? Por que eu digo isso? Porque desde os primórdios, o período pré-histórico, né, do período da gênese da humanidade, nós temos uma prática de caçar e coletar. Né? Essa coleta, evidentemente, ela é uma coleta material. E essa coleta material, ela deriva, ela proporciona, melhor dizendo, uma série de outras práticas que vão se tornando práticas culturais, como, por exemplo, a proficiência sensorial, ou seja, à medida que você coleta coisas aleatórias, você vai aguçando os seus sentidos de maneira que você aprende o que vale para determinada coisa, o que vale para outra, o que eu posso comer, o que eu não posso comer, qual líquido que eu bebo, qual líquido que eu não posso beber. Né? Então, enfim, é uma prática de coleta que, em alguma medida, vai te moldando enquanto ser humano. Né? Além dessa proficiência sensorial, a gente acaba desenvolvendo também na coleta uma argúcia taxonômica, ou seja, eu aprendo a classificar e hierarquizar as coisas. Eu sei, por exemplo, que comer é mais importante do que, enfim, soltar pipa, embora soltar pipa seja um barato, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né? Mas, enfim, nós vamos categorizando, criando uma taxonomia, né, das coisas e dando sentido para a própria realidade concreta. Então, nós vamos dando sentido para o espaço, nós vamos criando uma relação entre desejo e necessidade, e isso tudo vai sendo mediado pelo que a gente vai chamar, um pouco mais adiante, de conhecimento. Tá? Então, nesse sentido, a gente coleciona para sobreviver. E a gente sobrevive porque a gente coleciona, ou porque a gente coleta, se vocês preferirem. Tá? De modo que a gente pode dizer que todos nós somos, em alguma medida, em um momento ou outro, colecionadores. Tá certo? Colecionadores pragmáticos, ou seja, para sobrevivência. Tá certo? E a gente vai coletar não só para sobreviver, mas também para recordar o que a gente vive, né? Na medida em que, bom, se eu coletei determinada coisa e separei aquela coisa para eu comer mais tarde, e aquela coisa apodreceu, eu tenho que recordar, criar na minha cabeça um sistema de significância que, bom, a coleta também serve para eu recordar o que me faz bem e o que me faz mal, o que me faz viver de forma saudável e o que não me faz viver, tá certo? Nesse sentido, a etimologia da palavra, ela é muito interessante e ela pode, sim, como diz o professor Francisco Marshall, lá da URGS, aliar a ideia de coleta, de organização, de dar sentido às coisas, com a ideia de comunicação, de conversação. Né? Nesse sentido, é muito interessante a gente observar
as primeiras raízes da palavra coleção ou colecionar, né? O collectio, que vem do latim, ele tem uma raiz aqui na palavra, que é o lec, ou leg, que tem uma série de derivações. E o que é muito interessante é que essa raiz, o lec, ou leg, ser log também, como vocês verão um pouco mais adiante, ela é uma das poucas raízes conhecidas do proto-indo-europeu, ou seja, um dos primeiros sistemas de comunicação que foi já desvendado há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E essa raiz é usada no sistema de comunicação para ordenar o mundo em que vivemos, tá certo? E aí isso vai tendo alguns desdobramentos nas sociedades humanas, e é muito interessante porque isso vai aparecendo que a gente vai chamar de civilização ocidental, né? Aqui eu estou pegando as raízes do grego clássico, mas isso vai aparecer por empréstimo também, desculpem, na porção oriental do mundo, né? Que essa raiz leg ou log vai sendo usada para uma série de outras palavras. Então, nós vamos ter, por exemplo, no grego clássico, o legein ou legein, que é o discursar, ou falar, ou se comunicar, o legere ou legere, que é reunir, escolher, colher, ler, coletar, tá? E aí uma derivação fonética, o logein, que é o de raciocinar, ou pôr em ordem também, né? Porque em alguma medida a gente raciocina, a gente está organizando as coisas na nossa cabeça, ou então logos, que vem de razão, mas que também no grego clássico vem de encontro, de fala. E aí, bom, é um barato porque essa raiz vai ter uma série de derivações, inclusive no português. Por exemplo, legião, legislativo, colega, colégio, colegionário, léxico, lógico, correlato, enfim, nós vamos ter uma série de palavras que se derivam dessas raízes lec e loc, que tem uma raiz, bom, pré-histórica nas sociedades humanas, tá? Agora, evidentemente que não é essa a noção de colecionismo moderno que a gente tem, né? Quando a gente diz o fulano é um colecionador, é evidente que a gente não está pensando que ele é um colecionador de comida, por exemplo, né? Ou que é um colecionador de saberes, tá? Essa é uma noção que vai ser ressignificada na Idade Moderna e que vai dar o sentido que atualmente nós conhecemos para o colecionismo, para o colecionador e para as coleções, tá certo? Quando é que isso vai mais ou menos aparecer na história da humanidade? Ali por volta do século XIV, século XV, quando nós teremos o que a gente chama na historiografia de revolução do olhar. Ou seja, nós estamos dizendo de um período em que a ciência, né, começa a ter um maior protagonismo, maior relevância do que o pensamento metafísico, e o próprio humanismo, ou seja, a humanidade como centro das questões que regem o mundo, começam também a assumir esse protagonismo na sociedade. Não por coincidência, nós vamos ter um movimento cultural extremamente significativo aí nesse período, 14, 15, né? Especialmente do século XV em diante, que vai receber o nome de Renascimento, né? Então, é um momento em que nós vamos ter uma nova forma de olhar para as coisas no mundo. E aí, nesse momento, esse colecionismo ele vai ser ressignificado principalmente a partir de 3 pilares básicos, tá? Nós vamos ter o primeiro pilar, que tem a ver com o status social, ou seja, eu acumulo coisas e organizo essas coisas para demonstrar que eu sou mais poderoso, que eu sou mais rico, que eu sou mais importante, tá? Que eu sou mais inteligente, que eu sou mais capaz, né? Então, essa é uma primeira perspectiva desse colecionismo moderno, mas nós vamos ter uma outra perspectiva, que é a perspectiva do exotismo, que depois vai se derivar numa terceira perspectiva, que é a perspectiva científica ou empírica, né? O que isso significa? Bom, se no primeiro momento eu reúno para mostrar que eu sou muito poderoso, que eu tenho muitas coisas, no segundo momento eu vou reunir, bom, é evidente, gente, que isso não são estágios, tá? Isso está misturado, mas
mais uma forma de organizar aqui a fala. Num segundo momento, a gente pode dizer que essas coleções elas vão vir com o propósito de reunir o que é estranho ao que eu conheço. Tá? E aí vale lembrar, o Renascimento não existe sem o que a gente conhece como expansão marítima, ou expansão ultramarina, ou, enfim, né, temos outras denominações para esse movimento, mas é um momento em que uma sociedade europeia e ocidental começa a desbravar o planisfério, o planeta Terra, e a partir desse desbravamento começa a pilhar e reunir uma série de objetos, artefatos, e levá-los para a Europa no sentido de mostrar o que existia de diferente daquela sociedade de origem. Né? E isso, à medida que o tempo vai avançando, isso vai ganhando um outro contorno. Bom, o que vale ali não é só mais o estranhamento, mas o que também começa a ser colocado em voga, em xeque ali naquele momento, é a própria perspectiva de tentar entender o mundo. Né? E daí a perspectiva científica entrar em jogo. Ou seja, essas coleções podem me servir para entender por que em alguns lugares do planeta chove mais ou menos, por que algumas plantas, algumas leguminosas, sementes, crescem melhor em determinados climas do que em outros, por que em determinado lugar existem determinados tipos de mamíferos e em outros não, e por aí vai. Né? E aí nós temos um colecionismo que dá origem a uma coleção científica, tá certo? Em linhas gerais, esse colecionismo moderno, que se inaugura ali no século XV, ele vai ser traduzido a partir de três grandes espaços de exibição dessas coleções. A primeira, as coleções principescas, ou seja, são os próprios mecenas da expansão ultramarina, que vão montar sua coleção nos seus palácios para demonstrar a sua superioridade, os seus status. No segundo momento, serão os expedicionários, alguns protocientistas, que levarão esses artefatos colecionados para suas casas e farão uma organização até um tanto quanto caótica, mas de tentar reproduzir os ambientes naturais em que eles vivem. Essas coleções vão ser chamadas de gabinetes de curiosidades. E no segundo momento, que está muito imbricado com esse gabinete de curiosidades, nós vamos ter as coleções científicas, que aí já tem um perspectivo taxonômico, de organização, de criar, inclusive, raízes para as coisas catalogadas, de separar por categorias as coleções, que é a origem ainda incipiente dos museus. Né? Aí, só para vocês terem uma noção do que é um pouco esse ambiente, esse aqui é o frontispício de uma obra que ficou muito conhecida, de um holandês, chamado Olaus Wormley, ou Olworm, em que é a reprodução do gabinete de curiosidades que ele cria entre o final do século XVI até meados do século XVII, se não me engano, em Amsterdã. Tá? Observem, por exemplo, que a casa, esse quarto, ele é abarrotado de objetos que seguem, evidentemente, na cabeça do Worm algum tipo de ordenação que a gente só pode conhecer se a gente lê a obra dele, e infelizmente ela não é traduzida para o português, então eu fico devendo essa leitura para vocês, tá? Mas, de todo modo, é importante dizer o seguinte, que já nesse momento, se vocês observarem bem, essas coleções, esses gabinetes de curiosidade já recebem o nome de museu. Olha aqui embaixo, uma espécie de placa de apresentação desse gabinete de curiosidade chamado de Museu Wormley História, ou seja, era uma espécie de exposição de história natural criada pelo Olworm, certo? E aí o que é muito interessante é que vários desses gabinetes de curiosidade, especialmente a partir das revoluções burguesas, vão ser adquiridos ou expropriados pelos Estados nacionais europeus e tornados museus. Tá? Então, por exemplo, na Inglaterra, existe a coleção do Sloane, Sir Hans Sloane, em que ele faz uma coleção extensa de botânica, em que ele colhe as folhas e cria um herbário enorme, um caderno com essas folhas, e depois reproduz em desenho cada uma dessas folhas e
cria uma classificação, taxonomiza cada uma dessas folhas, isso vai ser o embrião da coleção botânica do Museu Britânico que existe hoje na Inglaterra, tá? Então, essa é a origem do que nós vamos entender como coleção e colecionismo, tá certo? E é a partir dessa prática que nós vamos ter um conjunto de características do que é colecionar, do que é ser um colecionador, mas, ao mesmo tempo, do que é o produto coleção. Né? Essas características são muito interessantes, porque elas vão distinguir o colecionador inveterado daquele colecionador amador, que boa parte de nós também somos. Muito provavelmente todo mundo aqui tem alguma coleçãozinha, né? Que é uma coleção produzida quase que pela sorte, né? Ou seja, eu coleciono latinhas de refrigerante, cerveja, suco. Bom, se eu der sorte de achar, né, essa coleção vai se encorpando. Do contrário, é uma coleção que é quase que um lazer que eu tenho, tá certo? A Mona Lisa me pergunta se esse colecionismo tem alguma relação com as exposições universais. Sim, o embrião são esses gabinetes de curiosidade do século XVI. Tá? Agora, é importante dizer o seguinte, que esses gabinetes de curiosidade eles só vão ser abertos ao público, até as coleções principescas só vão ser abertas ao público no século XVIII. Né? E aí, no século XIX, nós vamos ter já uma política patrimonial que colocará essas coleções como objeto também de educação cívica da sociedade. Tá certo, Mona Lisa? A Alexia pergunta sobre a frequência. A professora Jacira, Alexia, vai gerar uma lista de presença e em breve ela vai circular. Pessoal, tem alguém que está com o microfone ligado? Se for possível desligar, como eu estou com fone, fica martelando aqui. Obrigado. E aí vamos então para essas características do colecionismo moderno. Como eu estava dizendo, é o que distingue qualquer um de nós que pode ter uma coleção de tampinha, de garrafa, ou de selos, ou de moedinhas antigas, mas que não é uma coleção sistemática, de um colecionador inveterado. Tá? Essas características que eu vou apresentar aqui são propriamente daqueles colecionadores inveterados. Tá? Isso é importante da gente trabalhar. Tá certo que algumas dessas características podem ser aplicadas, podem ser generalizadas para outros tipos de prática de colecionismo, mas que, enfim, nós vamos trabalhar aqui com um colecionismo mais inveterado. A primeira coisa que está em xeque aqui quando uma pessoa decide fazer uma coleção é que ele tem uma verdadeira preocupação em reunir as coisas que, na cabeça dele, parece que estão extremamente desorganizadas. Né? No sentido de que, bom, eu preciso, a todo momento, reconstituir as camisas de futebol do time de futebol que eu torço. Porque ninguém faz isso, alguém precisa preservar essa história, enfim, eu preciso organizar essas camisas. E eu passo desesperadamente a ir atrás desses objetos, desses artefatos. Então, qual que é o princípio básico, a primeira característica de um colecionador mais inveterado? Ele acredita que o mundo está muito bagunçado, ou pelo menos uma fatia desse mundo está muito bagunçado. Aliás, a gente pode até concordar que o mundo realmente não é dos mais organizados. Mas, para ele, isso é uma questão que o inquieta. E, nesse sentido, ele vai empreender uma luta desesperada contra a dispersão em que as coisas se encontram. Deixa eu só ver aqui algumas perguntas. Ronaldo, coleções e acervos de material biológico são importantes fontes de dados para pesquisa científica. Eu trabalho com taxonomia de vespas e meu TCC está baseado em espécimes de acervo. Bacana, Ronaldo, bacana. E a Letícia pergunta se essas políticas de transformar esses objetos colecionáveis em objetos a serem observados e formadores uma perspectiva cívica, guarda relações... Sim, sem dúvida nenhuma, guarda relação com os estados modernos nacionais, Letícia. É uma perspectiva do Estado formar os cidadãos a partir do que ele acredita que é relevante guardar em termos de símbolos. E aí, nesse sentido, nós vamos ter algumas outras características que talvez vai ao encontro do que a Letícia está dizendo. Então, por exemplo, uma das características fundamentais é que, bom, em toda e qualquer coleção,
o objeto ou o artefato que você transforma em objeto colecionável, para usar aqui um termo que a Letícia suscitou, é um objeto que não mais funciona para o que ele foi criado. Por exemplo, a latinha de cerveja foi criada para quê? Para armazenar a cerveja, de preferência deixá-la bem geladinha para o pessoal tomar, não é isso? Mas para o colecionador, não. Aliás, tem colecionador, inclusive, que vai guardar a cerveja cheia, né? Ou, por exemplo, o filatelista, o colecionador de selos, né? Ele vai guardar os selos não para usar futuramente, porque um dia eu vou precisar postar uma carta, um SEDEX, ou coisa que o vale. Não, eu vou guardar o selo por quê? Não, porque ele vai ser usado para outra coisa, né? Para minha coleção, para, enfim, guardar algum tipo de recordação. E aí, nesse sentido, nós temos uma terceira característica, que é muito importante, é que ele é um verdadeiro obcecado pelo que ele faz, né? Esse colecionador, diferentemente de boa parte das pessoas que colecionam de forma amadora, ele é a pessoa que, se falta um grão de areia na sua coleção, ele acha que ela não está completa. E aí esse trabalho é interminável. Por isso que as coleções são quase sempre coleções abertas. Elas permitem, a não ser que a pessoa morra e essa coleção não seja mais alimentada, né? Mas elas, normalmente, elas permitem serem alimentadas ao longo do tempo, tá certo? Acho que tem um outro aspecto, que aí eu vou responder a questão da Letícia, que talvez me faltou pontuar aqui, sobre essas características, é que a coleção também, de todas as formas de recordação, e principalmente das formas de recordação prática, a coleção é a mais simples de todas. Então, nesse sentido, Letícia, especialmente pensando nessa questão do Estado, né, incorporando coleções como parte da sua política patrimonial, por exemplo. É o momento em que o Estado define o que deve ou não ser lembrado do seu passado, né? E de forma muito prática, ilustrada, instrutiva, pedagógica, né? Melhor dizendo. Então, toda coleção, em última instância, também tem esse objetivo precípuo de recordar, né? De ser uma memória, né? Um recorte sobre o passado, tá certo? Dizendo sobre, até aí, tudo tranquilo, gente? Alguma questão sobre essa perspectiva mais geral, sobre coleção, colecionismo? Que aí nós já vamos entrar no nosso colecionador aqui. Vou dar sequência, tá? Qualquer coisa vocês podem ir pontuando aí. Beleza, Leide, então vamos lá. Então, pensando aqui agora o nosso colecionador, que é o Joaquim Nabuco Linhares. Infelizmente, o Linhares, o nosso Linhares, que não é o... porque se vocês procurarem Joaquim Nabuco Linhares na internet, especialmente sem aspas, vocês vão encontrar especialmente o abolicionista pernambucano, Joaquim Nabuco, né? Esse nosso Joaquim Nabuco Linhares não tem qualquer tipo de registro fotográfico dele, né? Então foi uma pena aí que eu não pude ilustrar aqui para vocês. Mas ele é um ouro-pretano, nascido no século XIX ainda, em 1880, e faleceu já na capital mineira em 1956. Algumas questões relacionadas ao Joaquim Nabuco Linhares são importantes de serem pontuadas. A primeira coisa é o seguinte, bom, ele nasce de uma família relativamente bem situada do ponto de vista do capital cultural, social e político mineiro naquele contexto. Então, a família em grande medida formada por funcionários públicos, e o Joaquim Nabuco Linhares, o nosso Linhares aqui, ele vai entrar para o funcionalismo público ainda no período de sua formação secundarista, tá? Quando ele estudava em Ouro Preto. Ele faz um período de formação em Barbacena, depois vai para Ouro Preto, e ali, já nesse contexto, ele ensaia escrever alguns artigos, algumas colunazinhas para alguns periódicos ouro-pretanos. São coisas ainda muito tímidas, muito pontuais, em que depois ele vai aperfeiçoar em Belo Horizonte. De todo modo, quando ele se torna um funcionário público, ele assume um cargo de diretor do Departamento de Justiça da Secretaria
como é que diz? De assuntos interiores, né? É para cuidar basicamente da relação do governo estadual com os municípios. E nesse cargo ele vai se aposentar já no início de 1950, se não me engano, em 1951, tá? Então ele tem toda uma trajetória, não só no funcionalismo público, mas vinculado à justiça, à documentação, inclusive, né? Agora, o mais curioso é que, ainda na infância, ele vai ensaiar duas coleções. Uma coleção de caixinhas de fósforo e outra coleção de selos. E aí, gente, por favor, tá? Isso aqui está sendo gravado, vocês podem, inclusive, tirar print e tal. Mas essas imagens não são das coleções do Joaquim Nabuco Linhares. Foi só uma ilustração para vocês, né? Para não ficar a tela preta, tá certo? Mas aí ele teve essas duas primeiras iniciativas de colecionismo, mas um colecionismo ainda amador. Isso vai mudar de figura um pouco mais adiante, especialmente quando ele vem para Belo Horizonte, em que ele vai desenvolver uma prática memorialista muito forte. A ideia, principalmente, de contar histórias que ele viveu ou que alguém contou para ele, né? Então, primeiro, ele publica desculpa, ele não publica, ele redige um livro em 3 volumes, chamado A História da Magistratura em Minas Gerais, que ainda permanece não publicado, em que ele conta desde a criação das 3 primeiras comarcas em Minas Gerais, no final do século XVIII ainda, até os anos 1940, em que ele trabalhava no Departamento de Justiça, essa história da magistratura em Minas Gerais. São 3 volumes. Isso permaneceu ainda não publicado. Em 1903, ele vai se tornar, ainda ali nesse período de virada do século XIX para o século XX, ele vai começar a contribuir com algumas pesquisas históricas, mas que a gente pode ler aqui como memorialísticas, que ainda não tem um método historiográfico em uso, mas que já tem algum tipo de prática de reflexão sobre o passado, e essa prática dele vai ajudar a dar origem ao que a gente conhece hoje como Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Então, ele é um dos fundadores e foi um dos diretores, ele foi um dos secretários do IHGMG até o seu falecimento. E aí, no IHGMG, em parceria com o Arquivo Público Mineiro, a PM, que já existia naquela ocasião, ele começa a publicar algumas dessas memórias dele, um misto de cronista com um cientista da informação, ou seja, se por um lado ele tenta descrever com floreios o que ele vive, o que ele quer narrar, por outro lado ele tem toda uma preocupação metódica em ordenar, organizar, sistematizar as informações sobre os textos em que ele escreve. Dentre eles, sai uma publicação na revista do APM, chamado Mudança da Capital, Ouro Preto, Belo Horizonte. Aqui está o frontispício da publicação. E é importante dizer o seguinte, as revistas do APM estão todas digitalizadas no site do APM. E aí vocês encontram, inclusive, esse artigo do Linhares, publicado lá na revista do APM, tá certo? E essa prática dele vai demonstrar um pouco a visão de mundo que ele tem. Ele é um defensor, por exemplo, inveterável da boa e tradicional família belo-horizontina, do Partido Republicano Mineiro, de uma perspectiva liberal comportamental da sociedade e conservadora, uma perspectiva conservadora do ponto de vista comportamental e uma perspectiva liberal do ponto de vista político, econômico, certo? E isso, evidentemente, vai transparecer no texto do Joaquim Nabuco Linhares. Agora, de todas as práticas memorialistas do Joaquim Nabuco Linhares, a que mais vai se notabilizar vai ser a prática dele de colecionar veículos impressos da capital mineira, tá? E aí eu acho que a gente pode já começar a fazer alguns comentários sobre a coleção. Essa coleção, ela é altamente plural, ela é muito eclética, tá certo? Ela não tem, por exemplo, só... Eu trouxe 4 exemplos de títulos que estão hoje salvaguardados nessa coleção. Então nós temos desde jornais,
tradicionais, né? Como a Tribuna de Minas, que é esse jornal aqui do canto esquerdo, a revistas culturais, científicas, carnavalescas, enfim, institucionais, como a revista Cultura, que circulou nos anos 30, aqui a capa da primeira revista. Inclui também alguns boletins, né? Então, por exemplo, um Grêmio Estudantil X, ou um sindicato Y, ou uma associação beneficente Z, quer fazer algum comunicado, e aí redige e mimeógrafa X boletins. Ele dava um jeito de ir atrás desse boletim e colecionava esse boletim, como o caso, por exemplo, do radar aqui, que era o radar esportivo, usado para dizer um pouco sobre a prática de esportes na capital mineira. E, além de jornal, então, recapitulando, além de jornal, revista e boletins, nós temos também panfletos. Então, por exemplo, esse panfleto aqui é muito bacana, chamado Tabela Esportiva, em que ele era uma espécie de prospecto da rodada esportiva anterior e futura, e basicamente patrocinado com uma série de patrocínios, como vocês veem a capa, uma série de patrocínios que subsidiava a publicação daquela tabela esportiva dos jogos, aqui no caso os jogos de futebol do campeonato de 55, se não me engano. Né? Aqui vocês veem, por exemplo, uma tabela editável, né? Que nós temos os jogos e alguns espaços em branco para serem preenchidos por quem pegasse. Agora, evidentemente, ele é um panfleto, né? Nós temos aqui uma propaganda aqui da Pernambucanas, aqui embaixo, né? Tecidos da Pernambucanas, uma outra de recondicionadores, de motores novos, enfim. É um panfleto comercial, tá? Que era distribuído à porta dos estádios em dias de jogos. Então, é uma coleção muito plural, muito eclética, muito. Que não pode ser. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: que ela não pode se limitar a ser descrita como uma coleção de jornais. Tá? Ela é muito mais do que uma coleção de jornais. Mona Lisa está me perguntando se tem alguma coisa sobre trabalhadores. Sim, Mona Lisa, tem. Eu vou passar para vocês hoje. Hoje eu não vou chegar até esse ponto na nossa conversa, porque eu vou pensar mais na questão da coleção enquanto um objeto, né? Pensando na própria prática do Joaquim Nabuco, a forma como isso acabou sendo organizado, como é que chegou até os dias de hoje. Mas amanhã a minha ideia é apresentar alguns tipos, algumas categorias dessa imprensa. Aí nós temos títulos de sindicatos, de colonos, enfim, de veículos que se vinculam aos trabalhadores. Eu posso até acrescentar, vou até anotar aqui, na apresentação de amanhã, eu tinha citado um de sindicatos, mas eu vou dar uma outra passada. João, aonde está o acervo, né? Não, ainda não falei, eu estou deixando isso para o final, João, para fazer um percurso. Tá? O acervo, eu vou contar para vocês aonde que ele está, como é que pode se pesquisar no acervo, tá bom? Não vou. Se você perder, você me escreve lá. Eu sei que você tem meu e-mail lá, você fica à vontade, mas vou deixar no suspense aqui para falar um pouquinho mais adiante, para não quebrar a linha de raciocínio, tá, João? Então, bom, isso ele começa a logo que ele vem para a capital, quando a capital ainda está em construção. Então, bom, a capital ela é inaugurada em 1897, não é isso? E o primeiro título que ele resolve guardar, né, para iniciar a sua coleção, é um título chamado Belo Horizonte. Curioso, né, porque a capital ainda não tinha esse nome, mas talvez informalmente já havia algum tipo de nomeação nesse sentido, mas que recebe esse nome, chamado Belo Horizonte, em que é um jornal que é impresso pela primeira vez em 1895, ou seja, o que nós tínhamos aqui na antiga Curral do Rei, não era capital ainda, era um canteiro de obras. Né? E o Joaquim Nabuco Linhares, com as primeiras transferências da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, ele já começa a fazer, já tendo assentado sua residência aqui, já começa a fazer
esse trabalho de colecionar, tá? E aí, só para passar para vocês, né, como é que isso vai acontecer ao longo do tempo. Em linhas gerais, a gente pode dizer que essa coleção ela foi formada em partes pelo Linhares, pelo Joaquim Nabuco Linhares, tá? A primeira parte dessa coleção, ela é tornada pública, mais uma vez na revista do APM, em 1903, num artigo em que ele publica chamado A Imprensa em Belo Horizonte. Eu trouxe aqui só um pedacinho aqui, né, um retrato para vocês verem desse artigo. E nesse artigo ele resenha 49 títulos que já haviam sido veiculados, já tinham circulado na capital mineira desde 1895 até 1903. Ou seja, em menos de uma década nós já tínhamos quase cinco dezenas de veículos impressos que já tinham circulado na capital mineira. Tá? No meio desse caminho aqui, ó, que eu coloquei aqui um outro referencial, né, de 1951, mas em 1947 ele já tem uma outra dimensão dessa coleção. Ele já está com quase 400 títulos coletados, organizados e resenhados. E aí, antes dele tornar público esse trabalho, em 1947, ele publica no Jornal Diário da Tarde um texto chamado Palavra Explicativa. Tá? Essa palavra explicativa depois foi usada pela publicação que vai publicizar uma parte dessas resenhas do trabalho dele. Né? E aí, essa palavra explicativa fica esquecida durante um tempo, e em 51 ele é convidado para ser colunista do Diário da Tarde, com uma coluna chamada A Imprensa em Belo Horizonte, mais uma vez o nome se repete, em que ele vai publicar diariamente, entre março e julho de 1951, resenha de 465 títulos que haviam circulado na capital mineira. Tá? E aí, quando ele morre, em 1956, ele deixa para a gente quase 840 títulos resenhados. O que são essas resenhas? Né, que é importante a gente dizer. É um trabalho que não necessariamente existe um padrão. Tá? Alguns títulos nós teremos algumas informações, outros títulos nós teremos menos informações, mas em linhas gerais, o que ele buscava de informação para construir essas resenhas dos títulos das publicações que ele recolhia. Primeiro, a natureza, ou seja, sobre o que aquela publicação dizia. Né? Se era voltado para a classe operária, como a Mona Lisa perguntou, se era uma publicação de cunho humorístico, se era de um grêmio estudantil, se era um órgão oficial de alguma instituição específica, por exemplo, instituição esportiva. Eu digo muito esporte, gente, porque é meu objeto de estudo, tá? Mas, enfim, primeira coisa que ele sempre olhava nessas resenhas é para que servia, né? O que aquela publicação pretendia apresentar ao seu público. Então, a natureza. Segundo, o formato, ou seja, o tamanho. Qual era o tamanho daquela publicação em centímetros mesmo? A folha era dobrável, não era dobrável? Enfim, estava na posição horizontal, vertical, né? Quem era a equipe que redigia, né? Que a gente chama muito na imprensa de expediente, né? Quem é o diretor-chefe, o responsável pela arte gráfica, de quem é o dono do capital daquele veículo de comunicação, qual é a gráfica que imprimia, isso tudo está aqui em propriedade, periodicidade, né? Qual era a tiragem, ou seja, o número de exemplares que saíam em determinado título, né? Quem fazia os textos dessa publicação, qual era a periodicidade, né? Saía semanal, quinzenal, ou seja, era diário, não saía às segundas, não saía aos domingos, enfim, era mensal, tá certo? Então,
essa duração, essa periodicidade também, quando que ela começou a ser publicada e quando ela terminou, e o local de impressão também, né? Ele dizia muito sobre isso. Muitos, eu digo assim, que quase 60% dos títulos que ele colecionou apresenta todas essas informações. E mais algum comentário mais genérico que ele fazia sobre a imprensa, que é muito interessante, que é uma espécie de avaliação. Esse veículo era ilustrado, cumpriu um papel muito importante, enfim. Então ele fazia uma espécie de juízo de valor dele, que é, para quem for trabalhar a coleção como um objeto, é muito importante, porque a gente entende qual é o lugar em que o Joaquim Nabuco Linhares se situava para fazer essa coleção, esses comentários. E depois ele vinha descrevendo essas informações, digamos, mais técnicas, tá? É muito curioso o seguinte, que vários títulos que ele vai apresentar, que eu disse para você, cerca de 60% ele consegue fazer isso, mas vários títulos ele não consegue essas informações, e aí nessa nota explicativa ele chega a fazer um desabafo, né? Dizendo o seguinte, olha, eu pedi para o fulano de tal, para o dono do título tal, né? Informações relativas à periodicidade, mas não me mandaram, eles não entendem que isso é importante. Então, assim, alguns títulos desses são resenhados de forma muito curta, muito restrita, coisa de 2 linhas, 2, 3 frases, e aí já se encerra a resenha, tá certo? Mas, na maioria das vezes, todos esses, cerca de 60% desses títulos, são muito, muito detalhados do ponto de vista dessa resenha, tá certo? Agora vamos chegar ao que o João nos perguntou, tá, João? Salvaguarda e organização. Algumas questões importantes de serem ditas aqui sobre a salvaguarda. Essa coleção, ela fica de posse da família do Joaquim Nabuco Linhares até meados dos anos 70, tá certo? É curioso porque ele solta esses artigos no Diário da Tarde, nos anos 40, mas principalmente depois na coluna, em 1951, ou seja, a sociedade belo-horizontina conhecia esse trabalho dele, mas isso fica lá guardadinho na casa dele, organizado na casa dele, segundo uma ordem específica, porque é um pouco isso também, né? O colecionador, isso é uma coisa que eu deixei de dizer, o colecionador também, ele é aquele que olha para o seu objeto e consegue fazer uma descrição extremamente densa daquele objeto e dá uma certa organicidade para aquele objeto dentro da sua coleção maior. Então, dentro da cabeça do Linhares, ele tinha uma certa organização, e essa organização do Joaquim Nabuco Linhares era uma organização cronológica dos títulos. Isso ficou na casa dele por muitos anos, até que, no início dos anos 70, a própria família do Joaquim Nabuco Linhares demonstra o desejo de doar essa coleção para alguma instituição que fosse capaz de garantir mesmo a salvaguarda, a higienização, né? A perenidade, né? dessa coleção, desse trabalho do Joaquim Nabuco Linhares. A instituição que a família do Joaquim Nabuco Linhares vai procurar é a Universidade Federal de Minas Gerais. Tá certo? E aí, nesse momento, é interessante antes um pouco disso, que já nos anos 60, logo depois do Joaquim Nabuco Linhares ter morrido, nós temos alguns analistas da imprensa, como o Frieiro, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que já dizia, olha, é preciso urgentemente publicar a monografia do Joaquim Nabuco Linhares, ela é de extrema relevância para a história da imprensa, história da cidade, enfim, mas isso fica lá guardado. E aí, quando a Universidade Federal de Minas Gerais é acionada pela família do Joaquim Nabuco Linhares, a Universidade Federal de Minas Gerais cria um comitê executivo extraordinário para avaliar essa coleção e averiguar se ela era ou não relevante de ser adquirida. Eu não preciso dizer que, bom, é uma coleção muito relevante para a história, né? Talvez isso fique mais claro à medida que a gente for avançando nas nossas conversas, mas em 76 a Federal resolve, então, adquirir a preço simbólico essa coleção, e desde então essa coleção fica salvaguardada
na biblioteca universitária, ou chamada de BU, ou também chamada de biblioteca central, tá? Que é a biblioteca que fica ao lado da praça de serviços na UFMG. O local onde essa coleção fica é no último andar da biblioteca, na coleção de obras raras, ou seja, ela fica junto com outras coleções, dentre elas a coleção mineriana, por exemplo, né, de obras literárias de escritores e escritoras mineiros e mineiras. Então ela fica lá salvaguardada nessa salinha, e ela pode ser consultada por qualquer pessoa que tenha interesse na coleção. E aí, como que funciona essa consulta? O que nós temos como referência para fazer essa consulta é essa obra aqui, né? É uma obra que vocês encontram para comprar, quem quiser adquirir esse livro. É um livro... Leonan perguntou o estado, vou falar daqui um pouquinho, tá, Leonan? Deixa eu só encerrar aqui sobre essa organização da coleção, aí eu falo um pouco como é que está o estado da coleção. Mas essa publicação, ela é uma parceria da Fundação João Pinheiro, vocês podem ver aqui embaixo, da Fundação João Pinheiro, com o Centro de Estudos Históricos e Culturais da própria Fundação João Pinheiro, e a UFMG, representada pela editora UFMG, eles criam um selo chamado Coleção Centenário, que foi uma coleção criada para publicar obras de relevância para a história de Belo Horizonte, e essas obras seriam publicadas a partir do ano de 1996, em comemoração aos 100 anos da inauguração de Belo Horizonte, tá? Esse é o primeiro título que sai, para vocês terem uma ideia um pouco da relevância dessa coleção. Então, o primeiro livro da coleção Centenário, criado pela Fundação João Pinheiro e a UFMG, é justamente esse livro chamado Itinerário da Imprensa de Belo Horizonte, 1895 a 1954, e esse livro, ele contém algumas coisas muito importantes para quem quiser pesquisar na coleção Linhares. A primeira delas é um estudo crítico e uma nota biográfica, vocês podem ver aqui no subtítulo do livro, escrita pela professora Maria Séries Pimenta Espíndola de Castro, que é uma professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Eu não sei se ela ainda está ativa no departamento, mas era, ao menos nesse momento da publicação, em que ela faz uma breve apresentação de quem é o Joaquim Nabuco Linhares. As poucas informações biográficas que nós temos sobre ele, inclusive, são de pesquisa realizada por ela, mas depois nós temos um passeio pela coleção e pela história da imprensa belo-horizontina, nesse estudo que ela vai chamar de estudo crítico, tá? Na sequência desse estudo crítico da Maria de Castro, da Maria Séries Espíndola de Castro, nós vamos ter o que convencionou-se chamar de catálogos de periódicos, tá? O que são esses catálogos de periódicos? Em linhas gerais, são, primeiro, as palavras explicativas do Joaquim Nabuco Linhares, escritas em 1947, publicadas no Diário da Tarde, como uma apresentação do trabalho dele de coleção desses periódicos, e, na sequência, as resenhas de todos os títulos, dos 839 títulos. Como é que essas resenhas se apresentam? Essas resenhas se apresentam em formato de texto, todos os títulos estão numerados sequencialmente por ordem cronológica, e cada um desses títulos... desculpe, Leide, vocês perderam a partir de onde aí? Falhou para mais gente ou eu posso seguir o carro aqui? Então eu vou voltar. Depois do estudo crítico, aqui, né, Leide? Depois do estudo crítico da Maria de Castro, que é intitulado, eu já vou até ler aqui para vocês o título do estudo crítico, né? Chamado Efêmeros e Permanentes, os ardis da memória da imprensa de Belo Horizonte. Daqui a pouco eu posso até comentar porque que chama Efêmeros e Permanentes, né? Isso, João, está em domínio público. Eu ia dizer isso daqui a pouco. Talvez seria importante eu ter dito antes, né? Se vocês jogarem Coleção Linhares
vocês encontram, deixa eu colocar o link para vocês aqui. Tá aí, pessoal, o link da coleção para vocês, tá? E aí, então, na sequência desse estudo crítico da professora Maria de Castro, nós vamos encontrar a obra do Joaquim Nabuco Linhares. Em primeiro lugar, as notas explicativas que ele escreveu lá em 47, pensando ainda em publicar a coleção naquele momento, que é uma espécie de apresentação do trabalho dele. Ele conta um pouquinho como foi difícil, qual que é a relevância, um pouco o estado em que as obras se encontravam, enfim, né, os contatos que ele tentou fazer, a relevância de determinados veículos para demarcar a história da imprensa, enfim, uma apresentação geral curta, e na sequência nós temos o catálogo, que são as resenhas de cada um dos periódicos, algumas resenhas, como eu disse, bem extensas, e outras resenhas bem curtinhas, mas nós temos lá 839 resenhas de títulos do Joaquim Nabuco Linhares publicados, tá certo? Na sequência, nós vamos ter um trabalho realizado pela Fundação João Pinheiro em parceria com essa equipe lá da UFMG, que é uma espécie de categorização ou de organização da coleção, né? Vai organizar o que já era organizado na cabeça do Joaquim Nabuco Linhares, mas vai organizar para consulta, né? Então, nós temos dois índices, deixa eu conferir se são 2 ou 3, se não me engano, são 4 índices, desculpe, que organiza esses 839 títulos. O primeiro índice é alfabético, ou seja, nós temos todos os títulos que foram colecionados pelo Nabuco Linhares em ordem alfabética. Depois nós temos um índice por assuntos, é esse que eu vou tentar explorar com vocês um pouquinho amanhã, né? E aí vocês vão ver, por exemplo, o caso da Mona Lisa, que ela perguntou, né? Nós temos aqui uma categoria que são os títulos de associações de classes, né? Os títulos de arquitetura, de estudantes, de esportes, da grande imprensa, enfim. Eu vou explorar um pouco essas categorias que foram, ou assuntos que foram criados pelo grupo que organizou a publicação. Depois nós temos um índice cronológico, em que nós temos a ordem cronológica dos títulos que foram colecionados, e aí é muito legal que boa parte desses títulos nesse índice apresenta a data de aparecimento desse veículo, isso quando, evidentemente, o Joaquim Nabuco Linhares conseguiu identificar essa data, porque nem sempre ele conseguiu, né? E, por fim, nós temos um índice onomástico, que é um índice de referência de pessoas. Então, por exemplo, às vezes vocês querem pesquisar um intelectual ou uma intelectual, um diretor-geral da imprensa, uma gráfica específica, vocês vão lá no índice onomástico e fazem a pesquisa pelo nome da pessoa, tá certo? Essa é a principal referência. E por que eu digo que é a principal referência? Porque lá no setor de coleção de obras raras, eles até têm um sistema de consulta do acervo, mas que não é tão refinado quanto esse. Às vezes, por exemplo, falha quando você busca o nome de um título, esse sistema nem sempre retorna o título, o período em que ele circulou, mas essa publicação, sim, ela tem a coleção, ela tem a descrição, a resenha completa de todos os títulos que foram reunidos pelo Joaquim Nabuco Linhares, tá? Espera que eu acho que tem alguma coisa antes. Sim, e aí a pergunta do Leonan a respeito do estado de conservação. Não é isso, Leonan? Isso é importante dizer. Bom, nós vamos chegar lá, né? Quem quiser consultar na coleção Linhares, vai chegar na coleção Linhares hoje, e a primeira coisa que muito provavelmente vocês farão, caso vocês não saibam qual é o título que vocês querem, né? Muito provavelmente vocês receberão o catálogo do Joaquim Nabuco Linhares publicado nesse livro, tá certo? Para escolher quais são os títulos que vocês têm interesse. E aí, escolhendo esse título, vocês têm algumas possibilidades de consulta. E aí eu vou dizer um pouco da trajetória que essa coleção teve também dentro da instituição, pensando, mais uma vez, a coleção como um objeto, né? Que é o objetivo aqui da fala de hoje.
Primeira coisa, raramente, vocês terão acesso a algum exemplar original da coleção, tá? Bom, eu já fui desde 2011, eu tenho ido, não sistematicamente, mas com alguma frequência, a sessão de obras de coleção de obras raras lá da UFMG, fazer pesquisas lá na coleção Linhares, e durante todo esse período, apenas uma vez eu tive acesso a um original, tá? Bom, se o original não está à disposição, como é que a gente vai consultar, né? No início de 2000, dos anos 2000, a Biblioteca Universitária da UFMG, a BU, chegou à conclusão de que, especialmente os jornais, se eles não passassem por um processo mais rigoroso de conservação, o acervo iria se perder, tá? E aí, nesse sentido, a BU, a Biblioteca Universitária, ela consegue acessar algumas linhas de crédito para fazer um duplo processo de cópia do acervo. O primeiro, microfilmagem, tá? Todo o acervo foi microfilmado, né? Em parceria com o Arquivo Público Mineiro. Depois de microfilmado, o microfilmado também, a intenção era, esse microfilme não será usado para consulta. O que será usado para consulta é a digitalização do microfilme, né? Então, por isso que, se vocês observarem bem, né, voltando aqui naqueles títulos, por exemplo, essa revista Cultura é uma revista a cores. E ela está, para nós, digitalizada, mas ainda bem, né, o que está disponível para a gente não é o desculpe, ela está microfilmada e a microfilmagem foi digitalizada invertendo os contrastes. Tá? Por que eu digo invertendo os contrastes? Eu não sei se alguém teve, eu quase vou dizer isso, viu, gente? O desprazer de fazer alguma pesquisa em microfilme, mas o microfilme é extremamente cansativo, porque ele inverte, é como, não sei se alguém aqui se lembra, né, se alguém chegou a usar máquina de tirar foto com filme, né, eu usei bastante, mas o filme lá que sai, vocês veem o contraste de cores que é o inverso do que a imagem é captada, ou seja, as cores mais escuras com mais claras, enfim, há um contraste de cor. Isso acontece também com a microfilmagem documental. Então, tudo aqui que está todos esses arquivos que estão aqui, por exemplo, esses exemplos que eu trouxe para vocês, lá no microfilme, ele se apresenta nas cores inversas, ou seja, tudo que é branco vira preto, tudo que é preto vira branco. Então, vocês já imaginam como é que isso fica para a gente ficar horas lendo o jornal. E aí, para facilitar isso, e ao mesmo tempo para preservar a microfilmagem, os microfilmes foram digitalizados, invertendo o sistema cromático do microfilme, né? Então, nós vamos ter tudo em preto e branco disponível para consulta lá na coleção Linhares, tá certo? E como que isso é consultado por nós? Bom, existem duas formas. Nesse projeto lá de 2002, de microfilmagem e digitalização, a intenção original, tá, era criar uma biblioteca digital da coleção Linhares, que é chamada Coleção Linhares Digital. A ideia era que todos os títulos, sem exceção, fossem disponibilizados para consulta num site da Escola de Ciência da Informação, da UFMG, e essa consulta ela seria feita a partir dos títulos que estão ordenados em ordem alfabética. Tá? Bom, o que acontece? Embora todos os títulos, ou quase todos os títulos, tenham sido microfilmados, eu digo quase todos, porque, por exemplo, eu precisei consultar uma revista há uns 3, 4 anos atrás, chamada Olímpica, e essa revista, por exemplo, não estava nem microfilmada, nem digitalizada, então eu tive que ter acesso ao original, mas foi o único título até hoje que eu tive acesso ao original. Então, embora quase todos os títulos tenham sido microfilmados e digitalizados para consulta na internet, nesse portal da coleção Linhares, a grana do edital, o dinheiro que liberaram para o edital para disponibilizar essa biblioteca,
não foi suficiente para que todos os títulos subissem para esse acervo digital. Tá? Isso significa que lá no site da coleção Linhares Digital, nós temos quase todos os títulos que vão da letra A até a letra H disponíveis para consulta. Tá certo? E o restante? Bom, da letra I em diante, a alternativa que tem se apresentado lá para a seção de obras raras da biblioteca universitária é disponibilizar um HD externo que eles têm, que você pode consultar essas cópias digitalizadas, todas estão separadas por pastinha do nome dos periódicos, mas as imagens elas são sequenciais, ou seja, você não tem noção de quando termina um dia e começa outro. É como se fosse um rolo de microfilme, só que separados por folhas. Tá? Por nada, Leonan. Então, a ideia é um pouco essa, que você, quando vai lá e precisa consultar algum título que não esteja disponível na coleção Linhares digital na internet, eles vão te emprestar esse HD externo e você pode fazer a cópia de alguns títulos que foram disponibilizados, tá certo? Bom, até aí, tudo ótimo, né? Tudo ótimo. Porque até a letra H, nós teríamos muitos títulos para explorar. E essa era a minha ideia original, inclusive, com o mini curso, que nós tivéssemos uma rodada aqui no nosso último encontro, só de experimentação, que vocês pudessem ir na coleção, conhecessem alguns títulos, né, aprendessem a navegar. No entanto, já há algum tempo, o sistema da coleção Linhares Digital está fora do ar. Infelizmente, está fora do ar e não há previsão de retorno, porque a universidade está toda parada, todo mundo trabalhando em sistema remoto, o sistema está fora do ar e não há nenhuma previsão de retorno do sistema. Tá? De modo que eu pensei na seguinte possibilidade para a gente trabalhar aqui. Vou fazer mais alguns comentários relacionados à coleção, aqui para a gente encerrar o dia de hoje. Tem também um videozinho que eu queria passar, mas só para ver o que vocês acham, né? Enfim. Eu acho que um dos objetivos centrais do minicurso é que vocês experimentassem um pouco, especialmente a proposta metodológica que será apresentada amanhã. Então, a minha ideia, a minha alternativa, eu pensei em duas possibilidades, né? A primeira delas é que eu disponibilizo pelo menos 3 títulos que eu tenho aqui no meu computador, num drive, para que vocês naveguem amanhã e tal, dão uma passeada por esses títulos, e a gente conversa um pouco do ponto de vista metodológico, tá? A outra possibilidade que nós temos é sair da coleção Linhares momentaneamente e ir para a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, que também é uma baita coleção, evidentemente que não tem toda essa discussão aqui que foi feita anterior, mas é uma coleção que não é formada por uma única pessoa, né, formada ao longo dos anos pela própria biblioteca, por doações diversas, mas que tem uma coleção impressionante de títulos e que talvez valha a pena a gente dar uma passeada por lá. Então, eu pensei nesses 2 caminhos aí, só para deixar um pouco claro para vocês porque que eu vou fazer esse caminho a partir de amanhã, tá certo? Então, deixa eu seguir aqui para os últimos comentários do nosso encontro de hoje. Então é isso, pessoal. Nós temos a coleção lá física, o catálogo é esse impresso, né? É a principal referência e boa parte da coleção está digitalizada. Agora, o que é essa coleção? Né? E aí eu peguei um único trechinho para a gente ficar nele, e aí nós vamos encerrar hoje, que eu vou passar um videozinho no final para a gente conversar rapidinho. Peguei um trecho minúsculo aqui das palavras explicativas do Joaquim Nabuco Linhares, que dizia o seguinte: recordar é sofrer. Ele faz um paralelismo evidente
com aquela expressão recordar é viver, né? E o Joaquim Nabuco Linhares vai um pouco definir o trabalho dele como um trabalho muito árduo, muito penoso, né? E ele deixa muito claro, voltando bem naquelas características que nós passamos do colecionismo e do colecionador, ele deixa muito claro que, muito provavelmente, outros títulos circularam em Belo Horizonte durante esse período em que ele coleciona. A professora Jacira está dizendo que para gerar as listas de presença, a gente deve ter os nomes completos dos participantes de hoje, é isso? Existe alguma... Ah, tá bom, professora. Então tá. A professora Jacira vai enviar um relatório do Google para vocês preencherem os nomes completos para a gente gerar um relatório da presença hoje, tá bom, gente? Então, eu selecionei esse trecho porque, em primeiro lugar, ele vai reconhecer logo de largada que a coleção dele pode estar incompleta. Voltemos àquela ideia, né? Bom, um colecionador é um obcecado. Bom, a pessoa reúne 839 títulos e diz, olha, pode ser que algum título tenha me fugido, né? E ele deixa isso claro nas palavras explicativas. Além disso, ele deixa também muito claro que algumas informações que ele queria descrever esses títulos não foram possíveis ser encontradas porque o título parou de circular, porque as pessoas que faziam o título não foram encontradas, enfim, por motivos N, ele não conseguiu fazer uma resenha detalhada daquele exemplo, daquele título, né? E isso também ele reconhece, ele sofre em relação a isso mais uma vez. E por fim, que eu acho que é mais importante para a gente conversar aqui, é que isso que nós estamos trabalhando é uma coleção. Então nós vamos voltar a uma coisa importante, né? Que eu já disse anteriormente. Coleção, gente, ela é um trabalho interminável, na medida em que as pessoas sabem que é impossível dar conta do todo, né? Ninguém, por exemplo, vai conseguir colecionar todas as latinhas de cerveja do mundo. Ninguém vai conseguir colecionar todos os selos que já rodaram. Né? Eu imagino que isso é ponto pacífico entre a gente aqui. No entanto, isso para o nosso caso aqui tem algumas particularidades que são importantes. Ou seja, se nós estamos diante de uma coleção de impressos, né? Isso significa... pessoal, a professora Jacira já disponibilizou o formulário, tá? Mas retomando aqui, então, se nós estamos diante de uma coleção de impressos, isso significa, de antemão, que, bom, se um título ou outro fugiu, isso está previsto, né? Se uma informação ou outra fugiu, isso também está previsto. Agora, mais do que isso, isso é o mais importante, vários dos títulos que ele coleciona, ele não tem a coleção completa. Tá? Eu vou repetir isso de novo, porque isso é importante, que talvez algumas pessoas possam apostar muito na coleção Linhares e, às vezes, a coleção Linhares ela não dá o retorno que é esperado. Vou voltar a dizer, a coleção Linhares não é uma hemeroteca, ela é uma coleção de impressos. Tá? Qual que é a diferença? A hemeroteca reúne, em tese também, ela reúne um título pretensamente todos os exemplares, todos os números, tá? Então, lá na coleção Linhares, por exemplo, nós vamos ter alguns periódicos de grande circulação, isso vale especialmente para os periódicos de grande circulação, tá? Como o Estado de Minas, Correio Mineiro, nós vamos passar por alguns deles amanhã, Diário da Tarde, o Minas Gerais, que é da imprensa oficial, o próprio Belo Horizonte, que foi o primeiro título, embora esses títulos estejam lá no catálogo deles, estejam resenhados, estejam reconhecidos, na coleção eles não estão completos. Ou seja, o Joaquim Nabuco Linhares não comprou, não ganhou, não recolheu todos os estados de Minas que ele pôde enquanto esteve vivo. Porque esse não era o objetivo dele. Tá? Qual era o objetivo dele? O objetivo dele era fazer um panorama mais amplo possível da imprensa.
tá? Isso significa o quê, gente? Significa que se vocês quiserem percorrer diariamente a imprensa belo-horizontina para um objeto de estudo específico, vale a pena olhar no catálogo se os títulos que foram colecionados pelo Joaquim Nabuco Linhares lhes atende. Lhes atende, tá? Porque isso pode não acontecer, pode ser que vocês tenham furos na data que vocês precisam, pode ser que, bom, vocês podem saltar de jornal para jornal do tipo, janeiro de 30, eu posso percorrer o exemplar, o título Y, e em fevereiro eu posso mudar para o título X, enfim, vocês vão fazendo quebra-cabeça para percorrer toda a imprensa, mas pode ser que os veículos sejam muito díspares entre si. Pode ser que você tenha um operário e um liberal, do PRN, por exemplo. E aí a discursividade entre eles vai ser distinta, né? Então, assim, observem isso antes de irem para a coleção Linhares, tá? Os grandes veículos de comunicação que, se não, como nós vamos ver a partir de amanhã, que tiveram início a partir, principalmente, da metade dos anos de 1920, nenhum deles está com todos os títulos disponíveis na coleção Linhares, tá bom? E aí, nesse sentido, é que se justifica alguns dos estudos que a professora Maria, os títulos de alguns dos estudos que a professora Maria Séries Pimenta Espíndola de Castro deu sobre a coleção Linhares. Então, por exemplo, é por isso que ela diz que boa parte da imprensa Belo Horizonte, ou dos veículos impressos colecionados pelo Linhares, são muito efêmeros. Eu arriscaria dizer que mais de 50% deles não passa do terceiro número, mesmo depois dos anos 20, como nós vamos ver amanhã, né? Então, há uma série de títulos, e isso não porque o Joaquim Nabuco Linhares não quis colecionar esses títulos, não. É porque esse veículo de imprensa começou e não teve fôlego, não teve perna para continuar, tá? Então, ela vai dizer, olha, eles são extremamente efêmeros, a ponto de representarem, e aí ela vai ter um outro livrinho que eu vou apresentar para vocês amanhã, a ponto deles significarem uma espécie de folhas ao vento, ou seja, escrevia, colocava ali e o vento levava, né? Então, não há uma perenidade de vários veículos de comunicação durante esse período em que o Joaquim Nabuco Linhares se lançou a esse propósito. Isso vai começar a modificar já nos anos 40, mas nós vamos ver isso amanhã, tá certo? Como eu queria que vocês vissem um pouquinho da materialidade desse veículo de imprensa, eu queria compartilhar com vocês um outro vídeo, um videozinho bem curtinho. O João está perguntando se amanhã a gente vai olhar os títulos como fonte ou continuar. Não, hoje eu não olhei título nenhum como fonte nem objeto, João. Hoje eu olhei só a coleção. A minha ideia hoje foi apresentar a coleção. O que é uma coleção, como que ela se constituiu e como que ela está hoje, como é que ela chegou até os dias de hoje, tá? Amanhã a ideia é a gente olhar alguns títulos específicos. Eu estou montando um quebra-cabeça aqui de alguns títulos. Estou aberto a sugestões, como a Mona Lisa já apresentou, e aí a ideia é que amanhã a gente olhe esses títulos para pensar esses títulos, primeiro, como fonte, ou seja, como é que eu posso ler esses exemplares e contar uma história, sabe, sobre outra coisa. Por exemplo, como que eu posso estudar a Revolução Constitucionalista de 32 a partir da imprensa belo-horizontina, tá? Um exemplo. Esse seria o caso de alguns títulos como fonte. Mas eu também estou pensando em alguns títulos serem objeto, ou seja, como que eu posso olhar, por exemplo, o jornal A Tribuna de Minas como um objeto, ou seja, quem escrevia nele, qual era a periodicidade, qual era o formato, qual era o público-alvo, com quem que ele dialogava, tá? São duas coisas diferentes, nós vamos ver isso amanhã com calma. Beleza? Bom, mas aí só para encerrar hoje, eu queria passar para vocês, e aí a gente pode ficar aí mais uns 5 minutinhos para conversar, um pequeno videozinho que foi feito pela
por uma turma de bibliotecas digitais da Escola de Ciência da Informação da UFMG. É um vídeo que está no YouTube, chamado Coleção Linhares Digital, que vai um pouco contar, vai ter muita coisa que eu já disse aqui para vocês, vai contar um pouco do percurso até chegar ao formato digital. Mas, principalmente, gente, como a gente não consegue entrar aqui no portal, que é uma pena, mas, principalmente, esse vídeo vai mostrar para a gente o que é o portal, né? Então, é mais por isso que eu pensei em passar esse videozinho, e aí depois eu estou aberto para uns minutinhos de conversa, se vocês quiserem, tá bom? Então, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Se compartilhou, pessoal? Se alguém puder só me dar um retorno antes de eu dar o play aqui no... Sim, a tela está compartilhada. Agora vê se você consegue rodar o vídeo. Então vamos lá, é um vídeo bem curtinho, e aí a gente tem uns minutinhos só para conversar, tá bom? Marcos, está sem som ou é o meu computador? Não, tá sem som não, professora. Será que não tá passando sem som? Tá passando sem som, né? Será que foi porque eu mutei o meu microfone? Na verdade. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar o fone. Isso. Você também não ouve, né, Matheus? Então, peraí. Vou fazer o seguinte, gente. Eu vou tirar o meu... Nossa, eu super feliz aqui que o vídeo estava passando certinho. Eu Não, vou está fazer o seguinte, passando. eu vou tirar... Tem que Não, mas eu achei que desconectar o estava com fone. som. Aí o Jorge está falando para eu tirar o fone. Eu tirei e vou passar do início de novo, então. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Desculpa, gente. Imagina, é porque eu entrei aqui no YouTube e estou conseguindo ver, porque eu não estava com som. Não, peraí que eu acho que agora ele vai dar uma propaganda aqui. O que é isso, gente? Turísticos, Pronto. associativos, Deixa eu só voltar. esportivos e de operários. Abrange também publicações de estrangeiros imigrantes. Agora deu? Tá ótimo.
Linhares nasceu em Ouro Preto em 1880 e desde cedo interessou-se pela imprensa. Chegou a ensaiar algumas matérias para os jornais daquela cidade, todavia nunca foi jornalista, transferindo-se para Belo Horizonte quando da mudança da capital. Lançou-se a tarefa de reunir os exemplares de jornais e revistas que surgiram, catalogando cuidadosamente todo o material coletado. Colecionava um a um sem fazer qualquer julgamento, pois seu interesse real era registrar e preservar a manifestação cultural da sociedade belo-horizontina, registrada através de tais publicações. Pela sua natureza eclética, o acervo conta com jornais de natureza política, literários e culturais, além de humorísticos, associativos, desportivos e de operários. Abrange também publicações de estrangeiros imigrantes, como italianos, árabes e alemães, folhetos de diversas religiões, boletins e revistas estudantis e universitários, jornais de blocos carnavalescos, panfletos de reclames publicitários, enfim, uma multiplicidade de formas e temáticas que nos levam a visualizar imagens distintas da capital e do seu cotidiano àquela época. Em 1956, quando Joaquim Nabuco Linhares faleceu, ele deixou para sua família o acervo compilado de 1895 a 1954, com um total de 839 títulos. O acervo foi adquirido pelo UFMG a preço simbólico em 1976 e está armazenado na coleção de obras raras da Biblioteca Universitária, no campus Pampulha. Em 1998, surge a compilação impressa do acervo Linhares, intitulada Itinerário da Imprensa de Belo Horizonte. O acervo Linhares, assim como todo o conteúdo do setor de obras raras, tem seu conteúdo restrito, e seu acesso só é permitido com autorização da BU. Este acervo foi parcialmente microfilmado e vem sendo digitalizado pela equipe da Escola da Ciência da Informação da UFMG, que coordena o projeto Criação da Biblioteca Digital Linhares, além de estar sendo devidamente acondicionado e preservado pelo processamento técnico da BU-UFMG. A coleção digital Linhares é a transposição do meio papel para o digital, sendo executada para evitar que essa relíquia, como o acervo é considerado, se perdesse definitivamente, devido à deterioração sofrida com o tempo. O acesso à coleção Linhares digital é feito por qualquer navegador de internet. A partir da página principal, temos a apresentação, o projeto, a coleção em si, a equipe de trabalho, apoio institucional e a parte de acesso online. Os títulos estão listados em ordem alfabética. Após a escolha do título, pode-se buscar informações complementares e também acesso direto ao banco de imagens disponíveis, selecionando ano e data para visualização.
A partir da escolha do título, temos a visualização e a disposição das páginas disponíveis. Note que para a visualização detalhada da imagem, é aberta uma nova página, permitindo um zoom com boa definição. Após a visualização, pode-se a qualquer momento retornar ao índice de títulos ou solicitar nova data ou ano dentro dos disponíveis no acervo. Iniciativas como a criação da coleção digital Linhares nos mostram a importância da preservação da memória e nos permitem conhecer mais sobre a nossa história, por meio da disseminação seletiva de informações em ambientes digitais. Bom, pessoal, deu para ver legal? Que bom. Então, mas assim, eu passei esse vídeo, mas vocês veem assim, né, um trabalho de conclusão de curso, né? A ideia é simples, né? Então, eu passei mais para dar um panorama geral em relação à materialidade mesmo da coleção, porque, infelizmente, a gente não vai ter o acesso aos títulos que a gente poderia ter, que vai até a letra H, como eu comentei com vocês, né? Só alguns comentários em relação ao vídeo, que eu acho importante, aí a gente já termina. Tem uma partezinha do vídeo que ele diz o seguinte, que o Linhares fez a coleção dele sem se preocupar com juízo de valor, né? Que ele coletou qualquer coisa, enfim. De fato, ele faz uma coleção extremamente abrangente, né? O que lhe chegava à mão, ele guardava, tentava ordenar, enfim, né? Mas não isso não significa, não é a mesma coisa de dizer que ele não tinha juízo de valor. Primeiro que isso é impossível de realizar. Segundo lugar, que quando a gente vê as notas, as resenhas que ele faz, a gente vai percebendo como que algumas publicações, em função da discursividade, agradam mais, as que agradam menos. Tem um tipo de humor mais ácido, por exemplo, que ele sempre questiona no catálogo. Os veículos operários também, ele faz uma outra crítica, enfim, né? Então, assim, não dá para dizer que é um trabalho desprovido de juízo de valor, tá? O outro comentário que eu queria fazer diz respeito ao site lá da coleção Linhares Digital. Eu sei que, bom, uma coisa é ver, mas a gente só vai entender quando a gente pratica, né? E isso talvez não vai poder acontecer nem tão cedo, a gente não sabe quando que as coisas vão normalizar lá na Universidade Federal, mas, de todo modo, assim, só para fazer uma ressalva, o vídeo diz que vocês podem acessar
as informações complementares dos periódicos, né? Não sei se vocês viram, há 2 símbolozinhos na frente do nome dos títulos. Um símbolo são 3 risquinhos, né? Uma espécie de opções, e o outro um barrilzinho. O barrilzinho você entra nos títulos, né? Para você navegar pelos títulos, pelos exemplares, desculpem, que estão disponíveis naqueles títulos. Os tracinhos seriam essas informações complementares. Bom, eu assim, pela minha já ter fuçado, pela minha trajetória aí na coleção, eu diria que a minoria dos títulos a minoria dos títulos que está disponível na coleção digital tem informações complementares, né? Não sei por quê, por qual motivo, se a equipe não teve perna, se o dinheiro acabou, se o tempo acabou, mas o carro-chefe mesmo para as informações é realmente o catálogo, tá? O catálogo, que aí o link tá colocado aí para vocês poderem passear pelo catálogo. E aí, só mais um último comentário, a Berta tinha me pedido para disponibilizar o link do vídeo, eu coloquei o link do vídeo aí no chat, tá bom? Acho que no mais é isso, a gente vai se encontrar amanhã de novo, nesse mesmo horário, nesse mesmo link, né, professora? É isso mesmo, amanhã às 2 horas. Tá. Eu acho que é isso, alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma sugestão para amanhã, algum comentário? Nós temos aí um tempinho, bem pouquinho tempo, mas se alguém quiser, estou à disposição. Eu quero te dar parabéns, porque você foi britânico na hora de começar e foi encerrando na hora... Apesar de eu não ser muito amante dos britânicos, mas eu acho interessante essa elegância deles com relação ao horário. Não estou sempre assim não, professor. Então, pessoal, acho que é isso. Hoje ainda eu mando para vocês uma pastinha no Drive. Obrigado, Mona Lisa. Hoje eu ainda mando uma pastinha no Drive para vocês, então, com essas referências que eu usei aqui hoje, e com ao menos 3 títulos, tá? Para a gente poder dar uma passeada, para vocês poderem dar uma passeada. Assim, só uma última ressalva. Como as minhas pesquisas mais recentes são todas voltadas para a memória e história do futebol e do esporte, da prática dos torceres, enfim, eu não vou conseguir muito abranger outros temas, mas eu tenho alguns títulos, vou tentar colocar os mais abertos aos mais específicos, tá? E aí a gente se encontra amanhã para tentar ver de forma mais palpável. Eu queria agradecer também ao professor Jorge aí da Geografia, que deu um suporte bacana para a gente. Muito obrigado, viu, professor? E aí amanhã a gente se vê, pessoal. Tá bom? Até logo, Marcos. Eu vou parar a gravação agora, tá? Tá bom. Tá Boa joia, tarde a todos. para todo mundo. Obrigado.